Bom, bom dia a todos. Queria agradecer a vossa presença, queria agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, também do Vice-Reitor da Universidade da UTAD, também Diretor de Cultura do Norte e os mais que não vou me esquecendo. Especificamente também muito o Museu do Douro, que é a entidade promotora que no fundo tem possibilitado fazer esse projeto e realizar esse projeto, no fundo, de arte pública, enquanto um dos principais agentes aqui do território. E estamos nós em Vila Real, que é uma das cidades parceiras. Também queria agradecer à Câmara, que tem sido uma parceira desde o primeiro momento, e também ao Teatro de Vila Real, que nos acolhe com essas belíssimas condições. Esse é um projeto de rede que é feito em conjunto com várias parcerias, com parcerias no território, com parcerias em Portugal, de uma forma mais alargada, e com parcerias também com os vários agentes que trabalham, no fundo, o universo das artes públicas, da fotografia e da criação contemporânea. Daí achamos importante, no fundo, alargar também essas parcerias para os diferentes a nossa rede de contatos mais a nível internacional, e vamos ter, nesses primeiros encontros internacionais de 2013, a presença de vários criadores, instituições, companheiros que trabalham e que, no fundo, permitem que as artes públicas e que o espaço público seja um espaço de fruição cultural, um espaço de intervenção cultural e que traga uma dinamização maior para as nossas cidades, para os nossos espaços, para os vários locais onde nós trabalhamos. Passo, então, um pouco a apresentação sintética do projeto Entre Margens, qual faço a direção artística. Direção artística é essa que só é viável com a participação muito profissional de uma grande equipe, não grande em tamanho, mas grande em qualidade, que tem acompanhado o desenvolvimento desse projeto. Eu também queria agradecer as várias equipes de produção, de comunicação e, no fundo, que tem o pessoal que está por trás e que nos permite que o projeto seja uma realidade. Entre Margens, posso-vos apresentar um pequeno... Essa parte técnica é sempre mais animada.
Como tiveram a oportunidade de ver, esse é um resumo dos 2 primeiros anos de atividades que nós tivemos das várias intervenções que nós tivemos com Entre Margens, espalhados pelas 8 cidades da região do Douro que, no fundo, acolhem esse projeto e que são nossos parceiros. Todas essas intervenções têm por base, no fundo, esse território, têm por base a fotografia, portanto, a fotografia é o nosso principal elemento de intervenção, e tem por base a arte pública, e é por isso que estamos aqui um pouco a trabalhar esse é o eixo, no fundo, da arte pública e de como a criação contemporânea, através dos seus vários elementos, pode contribuir para a dinamização do espaço público. Tendo em conta que as várias atividades que nós fazemos, tentamos utilizar, no fundo, seguir os preceitos inscritos, no fundo, na Agenda 21, tem a ver com o desenvolvimento local sustentado, com a cooperação cultural, com a preservação ambiental, tendo em conta também a região onde nós nos encontramos. A ideia, no fundo, é tentar olhar criativamente o Douro, que é a região que nos acolhe, e, através dos olhares autorais e contemporâneos dos vários fotógrafos, dos vários artistas que nos são convidados, propor um outro roteiro complementar, um outro roteiro cultural e contemporâneo sobre a região, complementar, no fundo, a componente turística e as outras dinâmicas existentes. E, assim, criar um espaço de dinamização dos públicos e dinamização das cidades que nos acolhem. Esse é um projeto que tem como promotor o Museu do Douro, que é a entidade que acolhe o projeto, a autoria e a produção é da Procurarte, e tem esses 8 parceiros que são essenciais para a dinamização do projeto, que é um Douro alargado, no fundo vamos de Amarante, Lamego, Mirandela, Peso da Régua, Porto, Santa Marta e Penaguião, Vila Nova de Gaia e Vila Real, onde estamos hoje. E é um projeto que foi possível graças aos fundos do CREN, do AN2, no âmbito dos grandes eventos culturais. Esse, no fundo, é o território que nós trabalhamos, é o território que nós intervimos, indo desde o interior até a Foz. É um território alargado, é um território de 1.800 quilómetros, mas com uma população relativamente reduzida, à volta de 721 mil pessoas, e que tem a característica de envolver 2 áreas de patrimônio mundial classificadas pela Unesco, o Centro Histórico do Porto e o Alto Douro Vinheteiro. Esse é um projeto que foi se desenvolvendo e foi crescendo. Nós começamos com 6 cidades, depois pudemos levar o projeto para envolver mais 2 cidades e sempre trabalhando as praças, as ruas, sempre trabalhando, no fundo, os espaços públicos, sendo uma exposição de espaço público, temos sempre muitas pessoas, muitos visitantes aos nossos projetos, às nossas exposições. E assim intervimos tanto nos jardins, como intervimos junto aos teatros. Nós, nos 2 primeiros anos, estivemos aqui presentes a exposição no Teatro de Vila Real, no Átrio, e integramos o projeto, dentro das festas populares das cidades que nos acolhem, misturando tanto a parte dos concertos como a parte das exposições e, no fundo, as partes mais envolvidas. Temos de intervenções, essa é uma intervenção muito fresca, que alguns tiveram a oportunidade de ver, do fotógrafo Roberto Petella, que interviu em Vila Real, no fundo fez um jardim fotográfico com as várias crianças da cidade. É o tipo de intervenção também complementar que nós fazemos e que depois o Roberto vai ter a oportunidade de vos apresentar. Além disso, nós levamos o projeto e achamos importante internacionalizar e levar a região para fora de Portas. Nesse sentido, fomos a Bordeus e apresentamos na praça principal de Bordeus, entre a Câmara e a Catedral, a exposição, em 2012, e tivemos também em Lisboa, no Chiado, junto ao Teatro São Carlos, também com números, no fundo, de levar o projeto e a região fora de Portas. Esse é o exemplo onde estivemos lá na Praça de São Carlos, e esse em Bordeus, junto à Câmara e à Catedral. A base desse projeto, no fundo, tem o principal cerne, tem a ver com a fotografia. Nesse sentido, convidamos 44 fotógrafos a trabalhar conosco, dos quais 12 foram fotógrafos já consagrados, foram 12 fotógrafos convidados que estiveram aqui em residências durante 15 dias, e trabalhamos também com os fotógrafos da região e fizemos masterclasses de formação com os fotógrafos da região. Muitos estão aqui hoje, com muito me apraz, e trabalhamos com 32 fotógrafos emergentes.
Esses fotógrafos todos produziram, durante esses 3 anos, um momento, registraram esse momento de 3 anos, e, no fundo, produziram a volta de 600 imagens, e, no fundo, isso marca um pouco a história, o momento, nesses 3 anos, nessa região. Isso vai ser depois editado num livro para nós percebermos o que eles olharam no seu conjunto. Todas essas atividades da fotografia são complementadas pelos espetáculos, pelas atividades públicas que acontecem, no fundo, nos vários espaços públicos das cidades que nos acolhem. E trazendo a fotografia e desacralizando a fotografia contemporânea e trazendo, no fundo, a exposição, que tem obras que costumam estar nos museus, para o espaço público de uma forma, no fundo, descompromissada. No fundo, a ideia é convidar os fotógrafos para criarem novas leituras sobre a região, que é uma região muito marcada, e criar uma nova cartografia de imagens sobre esse território, sobre o Douro. E, ao mesmo tempo, o lado, no fundo, de arte pública é trazer as artes visuais, as artes performativas para os centros históricos, e contribuindo, no fundo, para a dinamização dos centros históricos, para a dinamização e para o enriquecimento dos públicos que passam, no fundo, que vivem esses centros históricos. Essa é uma imagem que, para mim, marca muito o projeto, que, no fundo, tem a ver tanto com o lado mais tradicional, com o vinho, com a terra, como com o lado mais contemporâneo, com as tatuagens, e, no fundo, esse projeto navega entre essas duas, entre a parte mais inovadora, mais contemporânea, e a parte mais tradicional. É um projeto de itinerância, nós temos circulado, no fundo, entre várias cidades. Já tivemos esse ano em Lisboa, estamos com a exposição aberta em Vila Real, em Mirandela, depois vamos para Lamego, sempre circulando e mudando, no fundo, fazendo site específico de cada uma das exposições para cada uma das cidades que nós vamos. Vai ser concluído na Régua, 20 de setembro, com uma exposição retrospectiva envolvendo os 44 fotógrafos. Será um momento único em que podemos ver as obras feitas pelos vários fotógrafos. Esses são alguns dos fotógrafos que vamos expor esse ano, dos fotógrafos convidados: o António Pedrosa, que trabalhou a partir da água e, no fundo, que é um elemento fundamental na região, a água e os rios, que é marcado pelo Douro. A Chloe Matthews, uma fotógrafa inglesa que trabalhou a partir dos caretos. Nós, esse ano, fizemos um forte esforço na internacionalização do projeto e da região, quer convidando fotógrafos para virem conhecer a região, quer convidando parceiros para virem conhecer o projeto e assim levarem e potenciar o trabalho em rede. Esse é um trabalho do Daniel Balfux, sobre os vinhos. Um trabalho do Gil Sibin, que é um fotógrafo brasileiro que veio exatamente a partir de uma curadoria do Roberto Pitella, que trabalhou sobre a Semana Santa. É um trabalho que nós podemos ver hoje aqui em Vila Real. Temos o trabalho do João Pedro Marnoto, mais centrado no universo tradicional de Trás-os-Montes. Temos aqui as estradas de Trás-os-Montes, que ainda há pouco estávamos a falar, que muito marca aqui a região. O trabalho do Nelson Dares sobre o território e sobre como o território influencia as pessoas. E os fotógrafos as imagens dos fotógrafos emergentes, que também, curiosamente, esse ano tiveram uma componente muito internacional. Temos fotógrafos da Geórgia, da França, da Itália, de Moçambique, e fotógrafos, obviamente, da região, mas todos que eles trabalham a região e conhecem a região de uma forma muito profunda. Esses 13 trabalhos foram dar uma imagem mais fresca e mais transversal sobre a região. Alguns desses trabalhos estão expostos aqui, como o trabalho do Emmanuel Noronha, que está aqui em Vila Real, e outros estão expostos em Mirandela, e outros serão expostos, no fundo, durante os outros anos, os outros locais. Para concluir, o que é que nos traz aqui hoje? Esses projetos são todos apresentados, no fundo, nos vários espaços públicos, tendo em conta as acessibilidades. Em Bordeaux foi muito interessante perceber que as pessoas andavam de bicicleta, andavam de cadeiras de rodas em cima da exposição. A exposição foi pensada para tal, mas como é uma cidade que tem uma grande componente de mobilidade, aconteceu lá, de uma forma muito natural e intuitiva.
É um projeto que tem sempre uma componente de espetáculo, de artes performativas, de música, de teatro, dança, que ligam, no fundo, e que complementam as várias atividades, assim como os workshops, nós já tivemos oportunidades, e vamos te referir, e vamos, no fundo, circulando o projeto sobre os vários locais, sobre os vários sites específicos. Isso foi no Porto. Chama atenção, esse projeto no Porto foi apresentado na zona do Piolho, e um pouco como a Franciara falava, a questão do respeito pela arte pública. Esse projeto, o Piolho é uma região, uma zona com grande afluência de jovens, com muita bebida à noite, e sempre nos foi dito que que as exposições seriam vandalizadas automaticamente, após terem montadas. A verdade é que nós já vamos com 2 anos e meio de projeto e as exposições não foram vandalizadas e sobreviveram ao piolho. Ficaram um pouco amolgadas, mas por excesso de uso, mas não foram vandalizadas. E isso acho que tem a ver muito do respeito que... Aliás, as exposições até sobreviveram aos Always Drinking Marching Band, não sei se quem conhece, isso foi a inauguração e foi o teste de utilização. E são no fundo, as várias propostas, várias intervenções, vários tipos de trabalho da arte pública a partir da exposição. Essa exposição em Mirandela, um local muito bonito, junto ao Parque do Império. Tentamos sempre ligar, no fundo, o projeto expositivo aos concertos. Esse foi no Porto e esse foi em Santa Marta, com a componente do baile, no fundo, trazendo também aqui alguma modernidade para o lado mais tradicional. Estes são os vários apoiantes do projeto. Muito obrigado. E, se calhar, damos agora lugar aos outros oradores.